corpo da peça, espelho da frente e espelho de trás. No espelho frontal tem um bolsinho. Para fixar o bolso, eu vou precisar fazer primeiro as alças, então a gente vai reservar aqui os espelhos para adiantarmos a alça. Então são duas, né? Espelho da frente e espelho de trás. A gente vai fazer todo o processo com um lado, depois a gente repete com o outro. Para fazer essa alça, eu vou dobrar ao meio, fazer um vinco de marcação de fora a fora. E vou encontrar as duas bordas com este vinco. Encontro aqui no meio, dobro novamente. Vou fazer isso em toda a extensão. Fixar com os clipes. E depois passaremos uma costura nas duas extremidades. Nossa bolsa também tem 4 tirantes, 2 que ficarão nas pontas do zíper, na parte de cima, e outros 2 que ficarão encaixados na caixinha de leite do fundo da peça. Então, a gente vai fazer da mesma maneira, o vinco no meio, encontramos as extremidades, dobra novamente e passa uma costura, prontinhos. E aproveitando que eu já estou com a linha, para não precisar trocar mais pra frente, eu vou aproveitar e fazer a alça de ombro. Então, eu estou pegando uma alça aqui mais reforçada, tá? E eu tenho aqui a largura de 9,5. Vou posicionar a frente do tecido sobre a alça. E aqui nessa borda, vou alinhar, vou passar uma costura de 0,5 de fora a fora. Pra gente forrar essa alça agora, eu vou jogar pra trás, passo por baixo. E aqui eu faço um embutido, encontrando aqui em cima. Essa medida pode ser de 9 centímetros também, tá, gente? Porque geralmente a largura da alça é multiplicada por 3. Eu coloquei 9,5 só pra dar uma margem de tranquilidade, pra gente fazer um pouco mais rápido essa peça. E agora sim, depois que eu fixar aqui de fora a fora, eu vou passar uma costura nas duas extremidades. Uma dica interessante é que quando você forrar a alça, você deixa sobrando 1 centímetro aqui, tá? Porque quando você for ou passar a costura final, né, depois de fixar no mosquetão, no nosso caso aqui a gente vai fixar na meia argola, ou para bater o rebite, para você não precisar dobrar a alça e agregar mais camada. Neste caso aqui que eu forrei, eu vou dobrar apenas a extremidade da alça. Então, quando eu for fazer aqui, ó, a dobradura para aplicar o rebite, não vai agregar mais camada e fica com acabamento perfeito, bem retinho aqui embaixo, tá? Então, depois que a gente finalizou toda a costura das alças, a gente vai voltar para o espelho principal. Aqui neste meio, ele vai ter um bolsinho, tá? Então, este bolso, a gente vai preparar ele agora. Este bolsinho tem um zíper, cortei o forro um pouco a mais, vou posicionar a frente do zíper voltada para baixo, aqui na parte de cima, tá? Já costurei a minha etiqueta. Frente do forro voltada para o tecido. Vou passar uma costura, desvirar e pespontar. Vou refilar o excesso de forro. Aqui em cima eu vou virar o avesso pra mim. Vou pegar a faixinha do acabamento do zíper, posicionar a frente voltada para baixo. Passo uma costura. Jogo pra frente, faço um embutido, cobrindo a linha de costura que eu acabei de fazer, rebato. Vou colocar um cursor pelo lado direito. Antes da gente fixar este bolsinho,
eu vou fazer algumas marcações neste espelho, tá? Caixinhas de leite na parte de baixo, de 6 centímetros. E 2 centímetros em cima. No espelho de trás, a mesma coisa. Depois de fazer as caixinhas, eu vou recortar exatamente sobre a caixinha. Vou fazer um pique de marcação no meio certinho. Do meio pra cima, eu vou marcar 6 centímetros. Então, eu fiz a minha marcação aqui de 6 centímetros. Vou fazer só uma marcaçãozinha para eu saber aqui onde é o meio, para eu alinhar este bolso. O bolso eu vou dobrar ao meio também, fazer um pique. Porque aqui embaixo, ó, nessa marcação, eu vou alinhar o meio. Encontrei com a marcação de 6 centímetros, alinhei o meio e aqui eu vou passar uma costura de 0,5. Agora eu jogo pra cima, tá? E vou rebater. Aqui eu já posso subir pra fechar a costura, alinhar aqui em cima direitinho. E observem que aqui em cima ainda tá solto, eu preciso fechar. Então, eu venho aqui, vou passar a costura fechando a borda superior do zíper. Aqui eu desço e fecho o outro lado. Agora eu preciso finalizar costurando esta alcinha aqui. E eu vou cobrir essas bordas laterais para ficar com acabamento perfeito. Então, eu vou passar uma costura na borda da alça, de um lado. Quando chegar aqui no acabamento do zíper, eu venho, desço novamente. E faço isso do outro lado também. No espelho de trás, como eu não tenho o bolsinho para me basear na costura da alça, eu preciso fazer algumas marcações. Então, vou localizar o meio aqui da parte de baixo. Do meio para as bordas, eu vou marcar 5 centímetros. Que será onde eu vou começar a costura da alça. Vou fixar a alça aqui embaixo. E aqui em cima, 19 centímetros de baixo para cima. Então, a costura vai até aqui. Vou marcar com giz pra gente visualizar melhor. Tá? Então, cuidado com este alinhamento pra ficar bem em pezinho. E aqui eu vou passar a costura, selo aqui bem reforçada, e depois eu desço e repito com o outro lado. Nos forros, eu vou precisar também fazer as marcações das caixinhas de leite, do mesmo jeito que eu fiz com o tecido principal. Agora eu vou trabalhar com o espelho frontal, costurando o zíper aqui na parte superior. Vou abrir o zíper e tudo que a gente vai fazer agora com o espelho da frente, a gente vai fazer depois com o espelho de trás. Então, aqui eu jogo a frente do zíper para baixo e a parte reta eu jogo para cima. Venho com o forro, frente do forro voltada para baixo. Passo uma costura, desviro e rebato. Agora eu posso rebater e fechar toda essa lateral. Agora, vou fazer a mesma coisa com o espelho de trás. Finalizada a costura do zíper,
Vou encontrar os espelhos e colocar um cursor em cada extremidade do zíper. Depois eu junto aqui na parte de baixo e passo uma costura. Vou passar uma costura também nas bordas laterais. Nestes 3 lados, eu vou fazer um acabamento com viés. Vou abrir o viés e passar uma costura nessa dobradura. Jogo o viés para frente e rebato. Vou fazer o mesmo aqui na parte de baixo e na outra lateral. Vamos utilizar algumas ferragens nos tirantes. Então, 2 tirantes vão pegar o mosquetão. Eu vou introduzir e passar uma costura de fixação aqui no meio. Nós vamos fixar essas ferragens agora. Na caixinha de leite de baixo, na maior, no meio certinho delas, eu vou introduzir os triângulos. Importante agora para fixar, então a gente vai fazer isso nas 2 caixinhas de baixo. Na caixinha de leite de cima, eu coloco o mosquetão. Deixo o mosquetão pra dentro. Vou abrir aqui o zíper para me ajudar. Cuidado para não abrir até o final, tá, gente? Porque aqui, ó, ele não tem nenhuma costura ainda, para o cursor não sair. Por isso que eu também nem cortei essa ponta, caso saia, tá? Que aí a gente ajusta e coloca de novo. Bem alinhadinho com o zíper, também vou passar uma costura e fechar esta caixinha de leite. E do lado de cá, a mesma coisa. Depois de cortar as sobras em cada caixinha de leite, de zíper, tirante, eu vou fazer o acabamento com viés em cada extremidade dessa. Eu cortei o viés com um pouco de sobra, porque depois eu jogo pra trás e faço um embutido, que o acabamento fica perfeito, tá? Nessas dobrinhas aqui, ó. Tá? E vou fazer isso nos 4 cantinhos. Antes da gente desvirar, vamos finalizar a alça maior. Eu pego uma extremidade, introduzo no regulador de alça. Inicialmente fica assim. Aqui eu dobro e passo uma costura bem reforçada. A outra extremidade, eu vou introduzir no triângulo, tá? E depois eu venho com ela, coloco aqui de novo no regulador. Olha como está ficando. E nessa outra ponta, eu vou colocar o outro triângulo. Aqui você pode fazer o embutido e passar uma costura bem reforçada, ou se você preferir, colocar 2 rebites. No meu caso, eu vou colocar 2 rebites para ficar um pouco mais charmosa, já que eu tenho aqui à minha disposição. Prontinho. Agora vamos desvirar a nossa bolsa para conferir o resultado final. E aqui eu tenho 2 formas de uso. A primeira é fixando o mosquetão aqui na lateral. Ou você pode soltar aqui, gente, e encaixar no triângulo da alça. Olha que bacana.
E assim finalizamos a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial.